Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Reflexões de Filmes. Hoje vou recapitular para vocês um filme intitulado Encontro Fatal. Aviso de spoilers à frente. Em uma casa de luxo, duas pessoas estão fazendo sexo. Quando a mulher se levantou para pegar um copo d'água, ela voltou e descobriu que o homem estava desaparecido. Ela o procurou e o encontrou na banheira, coberto de sangue. Assim que ela gritou, uma mão se estendeu e a agarrou. Na bela costa da Califórnia, Ellie Warren é uma advogada de sucesso que vive com seu marido Marcus, que está se recuperando de um terrível acidente de carro. Desde que sua filha Brittany partiu para a faculdade, eles acabaram de se mudar de São Francisco para uma nova casa no litoral. No trabalho, a chefe de Ellie, Janice, quer que ela fique depois de concluir o caso, embora Ellie decida sair para abrir sua própria clínica. Janice apresentou David Ramon, o novo consultor de tecnologia da empresa, e Ellie ficou surpresa ao vê-lo, porque ela conhecia a universidade. A empresa está trabalhando para um cliente que alega que sua patente foi roubada. Janice esperava que David encontrasse o e-mail que provava que a patente foi roubada, e ele o fez logo. David pediu a Ellie uma bebida. Ellie reservou uma bebida com sua amiga Courtney, e convidou David para conhecê-los. Courtney está presa no trabalho, e Ellie está sozinha bebendo com David. Ela admite que às vezes sente que está dormindo com um estranho e Marcus. Eles conversaram e foram a um clube, onde falaram sobre por que nunca namoraram na faculdade. David admitiu que sabia que Ellie trabalhava para esta empresa antes de aceitar o emprego. Eles dançaram e chegaram muito perto, e Ellie correu para o banheiro. David a encontrou e eles começaram a se beijar. Eles quase fizeram sexo, mas Ellie disse que não poderia fazer isso e fugiu. Ela voltou para Marcus e tentou tornar o relacionamento deles muito forte, embora David sempre se importasse com ela. Ela também garantiu um espaço de escritório para sua nova empresa. David foi ver seu terapeuta e ele disse que estava bem e que estava procurando por alguém. Foi revelado que após um incidente com uma pessoa chamada Deborah, ele começou a vê-lo durante a gestão da raiva ordenada pelo tribunal. Fora do trabalho, David abordou Ellie, alegou que ele estava tendo uma reunião nas proximidades e se perguntou por que ela não retornou sua ligação. Ele pediu um café a Ellie, mas ela disse que não podia, era casada e foi embora. Em casa, Ellie continuou recebendo ligações e mensagens de texto de David e bloqueou seu número. Ela fez sexo com Marcus e David estava olhando da janela. Ellie e Marcus convidaram Courtney para jantar, e Ellie trouxe David como seu par, o que a surpreendeu. David está namorando Courtney e finge não conhecer Ellie que está brincando com ele. Quando ficou sozinha, Ellie confrontou David e disse que nunca mais queria vê-lo com sua família. Ela disse a ele para dar uma desculpa para ir embora, e ele o fez. Mais tarde, Ellie encontrou um pacote em seu deck de Marcus. Ela ligou para Courtney, mas não conseguiu alcançá-la e encontrou David para confrontá-lo. Ela quer saber como mantê-lo longe dela e de seus amigos e familiares. Ele a atacou e a chamou de Deborah. Ela deu a ele o recorde que ele havia deixado no pacote, e ele o quebrou ao meio. Ellie foi até Courtney para dizer a verdade, mas Courtney disse que David disse a ela que Ellie estava tentando seduzi-lo, e ele recusou. Ela mostrou informações que pareciam vir de Ellie, mas Ellie explicou que David era um hacker. Courtney não acreditou em Ellie e saiu correndo. Ellie foi encontrar um velho amigo da universidade, e ele disse a ela que David era totalmente obcecado por ela na universidade. Ela também disse que a ex-mulher de David, Deborah e Ellie, são muito parecidas. Deborah e seu novo namorado foram assassinados poucos meses após o divórcio. Ellie estava apavorada. À noite, David invadiu a casa de Ellie, remexendo em suas coisas enquanto ela dormia. Brittany, que voltava da escola, chegou nesse período e quase o confrontou, mas quase não o evitou. Ellie continuou a contatar Courtney, mas não respondeu, e mais tarde recebeu uma mensagem de vídeo de David, que continha imagens de vigilância deles dançando no clube que ele invadiu. Ela não sabia que ele também invadiu a segurança de sua casa. Ela enviou a Courtney um e-mail contendo informações sobre o assassinato de Deborah, e como David poderia cometer o assassinato, mas David o deletou. Então ele fez sexo com Courtney. Ellie começou a seguir David, e se assustou ao vê-lo jogar golfe com Marcus. Ela conseguiu persuadir o porteiro do edifício David a deixá-la entrar em seu apartamento, onde encontrou fotos dela e de Deborah tiradas à distância em seu computador. Quando ela ainda estava no apartamento, David voltou para casa e fugiu. Ellie ligou para Courtney e disse a ela que essas fotos e David eram perigosas. Nesse momento, David foi à casa de Courtney.
Courtney verificou o telefone de David e encontrou a foto de Ellie, mas David a pegou e a atacou. Ellie correu para a casa de Courtney e a encontrou inconsciente e sangrando pela cabeça. Courtney foi levada para o hospital e a polícia disse a Ellie que estavam procurando David. Em casa, Ellie contou a Marcus toda a história. Ele estava com raiva e deprimido. Ao mesmo tempo, David encontrou um sem-teto e o incendiou com uma nota de suicídio, fingindo que estava morto. A polícia revelou que encontrou todas as evidências em sua casa, incluindo uma confissão do assassinato de sua ex-mulher. Marcus e Ellie conversam sobre seus problemas e concordam em começar do início. As coisas começaram a voltar ao normal e felizes. Ellie parou em seu escritório para assinar alguns documentos e descobriu que sua assistente foi assassinada no chão. David ligou para ela e disse: "Você os deixa em paz." Ellie correu para casa e chamou a polícia no caminho. Ela descobriu que o namorado de Brittany, Scott, estava morto, mas não conseguiu encontrar Marcus ou Brittany. David aparece e diz a Ellie que eles podem começar uma nova vida juntos. Ellie atacou Marcus com uma faca e acertou na cabeça com um vaso. Ela descobriu que Marcus e Brittany estavam amarrados. Quando a polícia chegou, ela os libertou, mas quando correram para o carro da polícia, descobriram que os policiais estavam mortos. David os atacou, mas eles conseguiram trancar Brittany em seu carro e disseram a ela para ir embora. Marcus brigou com David, mas o jogou na varanda. Ellie esfaqueou David no peito, encontrou Marcus e o ajudou a se levantar. David voltou para o carro da polícia e pegou a arma do policial morto, enquanto Marcus e Ellie corriam para a praia. Davi os confrontou com uma arma e uma batalha começou no penhasco. David caiu na beirada. Ellie o agarrou e disse para se segurar, mas ele escorregou e caiu na praia abaixo. 2 meses depois, Marcus e Ellie felizes seguramente mandaram Brittany de volta para a escola. E vimos que eles estavam vendendo a casa. Vou ficando por aqui, deixe o like. E compartilhe com um amigo que gosta de filmes.